Realidade e conduta. Devemos lembrar que existe algo diante de Deus chamado realidade. A dificuldade com muitos cristãos é que eles tentam fabricá-la. Eles tentam produzir essa realidade diante de Deus, resultando em eles copiarem ou imitarem. O que Deus requer, entretanto, é veracidade, isto é, o fato real manifestado em nossa vida. Aquilo que fazemos por nós mesmos é obra do homem, uma falsificação, e não algo genuíno. Quão sem sentido é para o homem agir sobre a base da doutrina, pois tudo o que ele tem é nada mais do que conduta exterior. Ele não tem o que é verdadeiro, a realidade. Por causa disso, devemos aprender a viver diante de Deus de acordo com o que realmente somos. Devemos pedir a Ele que nos leve a contatar o que é espiritualmente real. Algumas vezes, chegamos perto de ser falsos, simplesmente porque sabemos muito e agimos conforme as doutrinas, em vez de seguirmos a liderança do Espírito Santo. Sempre que agimos sobre a base da doutrina, não estamos tocando a realidade. Em certa ocasião, um irmão narrou sua experiência assim: um irmão me ofendeu grandemente. Um dia, ele veio falar comigo e disse: irmão, isso não tem importância, não existe mais nada. Mas em meu interior havia um sentimento dizendo: isso não está certo, porque ele sempre faz essas coisas. Ele tem feito isso a muitos outros e também a mim. Senti que devia repreendê-lo severamente. Mas raciocinei que se eu o repreendesse duramente, ele poderia ficar ferido e dizer que eu não o havia perdoado. Se, pelo contrário, eu o cumprimentasse e o convidasse para jantar, não estaria mostrando que eu amo meu irmão. Todavia, havia uma forte convicção dentro de mim dizendo: você deve lhe dizer a verdade hoje. Mostre-lhe onde a conduta dele está errada. Depois de lutar interiormente por uns 15 minutos, eu finalmente lhe disse a verdade. É um fato que, algumas vezes, é mais valioso repreender do que cumprimentar. Embora possamos manter uma aparência gentil que leva as pessoas a nos elogiar, diante de Deus isso não tem valor espiritual. A questão é, nossa conduta segue a ordem da doutrina morta ou a direção do Espírito Santo? O irmão acima mencionado amava de verdade seu irmão no coração, mas a questão não estava relacionada ao coração e, sim, à realidade espiritual. Um dia, um cristão teve uma briga com um dos membros de sua família que, por ser muito violento, feriu o cristão no rosto. Naquele momento, o irmão se lembrou do que Mateus 5 ensina: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, versículo 39. Ele pensou que, por ser um cristão, deveria agir como um, e assim, ofereceu a outra face. Tendo feito isso, ficou tão nervoso logo depois que não pôde dormir por 2 noites. No tocante à sua conduta, ele agira conforme a palavra da Bíblia. Entretanto, ficou tão irritado que perdeu o sono por 2 noites. Isso claramente revela o fato de que ele não havia tocado a realidade espiritual. Sua conduta não procedia da vida e, por isso, não era algo real. Muitos cristãos sentem que possuem uma deficiência por serem incapazes de distinguir o verdadeiro do falso, de serem incapazes de discernir o que é de Deus e o que não é. A razão para isso, julgando a partir da experiência espiritual, repousa na falha deles em tocar a realidade espiritual. Se tivessem contatado aquela realidade, no momento em que qualquer coisa falsa lhes aparecesse diante dos olhos, seriam instantaneamente reconhecidas pelo que eram. O poder de discernimento procede daquilo que alguém já viu. Se tocamos a realidade espiritual em certa questão, ninguém pode jamais nos enganar naquela questão em particular. Um crente verdadeiramente salvo tocou, pelo menos, a realidade espiritual da salvação. Consequentemente, se torna difícil enganá-lo nessa questão. Igualmente, aquele que tocou a realidade espiritual de determinada questão descobrirá, de maneira muito natural, o que for irreal tão logo isso apareça. E quando encontrar a falsificação, dentro dele se levantará um estranho poder que repelirá a imitação. A razão por que somos tão facilmente enganados é porque frequentemente enganamos a nós mesmos. Os que se enganam a si mesmos são suscetíveis de serem enganados pelos outros. Se não vemos algo em nós mesmos, como podemos vê-lo nos outros? Quando chegamos a conhecer a nós mesmos é que começamos a conhecer os outros. Os que não se conhecem a si mesmos não podem conhecer os outros. Mas uma vez que,
Por meio dos tratos de Deus, vemos quem somos, de forma natural reconhecemos o que os outros são. Se numa questão em particular você recebeu o tratamento de Deus e tocou a realidade, você sabe como o Espírito de Deus trabalha em você. Por esse conhecimento, você instantaneamente discerne se a outra pessoa está agindo por si mesma ou se é movida pelo Espírito de Deus. O discernimento espiritual só vem depois de nós mesmos contatarmos a realidade. Quem não tocou a realidade engana duas pessoas, a si mesmo e a quem está espiritualmente no mesmo nível. Ele não pode enganar aqueles que sabem o que é do Espírito Santo e que vivem no Espírito Santo. Ele absolutamente não tem como enganar a igreja. A pessoa que não tocou a realidade pode considerar-se espiritual, mas, por alguma razão desconhecida, a igreja não disse amém. Sabemos que sempre que a igreja não pronuncia seu amém a uma pessoa, está na hora de ele confessar seu pecado. Se os irmãos e as irmãs não sentirem que devem dizer amém, aquela pessoa deve ter falsidade nela. Alguns irmãos e irmãs perturbam e sobrecarregam a igreja não apenas com seus pecados, mas também com suas coisas boas, que brotam deles mesmos. O pecado é facilmente reconhecido, mas o bem que procede do ego não é tão facilmente detectado. Mesmo estando tão longe de Deus e da realidade espiritual, causa grande preocupação contemplar quão frequentemente os cristãos estimam a si próprios como tendo alcançado alguma coisa após terem trabalhado nela, quando, na verdade, ainda não tocaram sua realidade espiritual. Cremos que quando alguém encontra a realidade, isso resultará em vida. Quando isso não acontece, o resultado será morte. Um irmão realiza um ato particular diante de Deus, ele toca a vida e leva outros a tocarem-na. Outro irmão também faz alguma coisa, ele sente que fez bem, mas os outros não encontram vida nele e não são edificados. Em vez de admirarem sua ação, eles a rejeitam. Isso porque a conduta desse irmão procedeu dele mesmo e o resultado é morte em vez de vida. Devemos aprender a viver no Espírito Santo, senão poderemos exercitar nossa boa conduta sem tocar a realidade espiritual. Que significa viver no Espírito Santo? Significa não fazer coisa alguma por nós mesmos ou de nós mesmos. Tudo o que é feito pelo ego é da carne e tudo o que é da carne definitivamente não é realidade espiritual. A realidade espiritual é espiritual, não carnal. Simplificando, realidade espiritual é aquilo que alguém toca pelo Espírito Santo, e isso que é tocado é vivo e real. A conduta de um cristão não é real se não for no Espírito Santo. Sua conduta nunca pode substituir aquilo que é real diante de Deus, e não pode ajudar os outros nem edificar a própria pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de entendermos que viver no Espírito Santo é viver em realidade espiritual. Extraído do livro Realidade Espiritual ou Obsessão. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.